você vai entender uma coisa que Paulo diz: o seguinte: os mandamentos foram feitos para que o homem constatasse que não seguiria. Paulo não diz, os mandamentos foram feitos para os homens cumprir. Os mandamentos foram feitos para o homem provar que eles não cumprem aquilo. Aparentemente, as pessoas têm que fazer a lei, têm que obedecer a lei para cumprir o propósito de Deus. Mas Paulo está dizendo, aquilo foi feito só para o homem constatar que ele não é capaz de fazer isso. Então, na sua incapacidade é que surge a possibilidade, que a possibilidade é Jesus. Então, nessa possibilidade, nessa impossibilidade, a igreja de todos os tempos, e se nós lermos todo o Novo Testamento, exceto os 4 evangelhos, que foi escrito especificamente para falar de Jesus, a partir do livro de Atos, todos os escritores bíblicos, especialmente Paulo, ele vem levando uma mensagem e chamando a atenção das pessoas para não voltar atrás no que eram as leis, porque as leis não têm possibilidade de se salvar. Por isso que essa matéria que eu estou dizendo hoje é tão rica no livro de Romanos, Coríntios e etc. que Paulo escreve. Não adianta o homem tentar fazer de si só. E a gente vê toda essa influência, Paulo combatendo a influência de que as pessoas precisavam de novo praticar os ritos judaicos e circuncisão e etc, e Paulo combatia, porque Paulo diz, isso é só para dizer que vocês são pecadores. Esta lei só existe para apontar o seu pecado e você constatar que não pode ir à eternidade sem Deus. De si mesmo, você não é capaz, você não tem condições, nenhum homem tem condições de ir a Deus. Esta palavra que eu estou dizendo aqui, é a linha de discussão maior depois da Bíblia. 2 grupos, que eu não sei falar o nome agora, mas um deles dizia que tudo que a gente faz é o que Deus quer, e eu não posso fazer absolutamente nada. E outro grupo disse, não, mas você tem que fazer, porque se você não fizer, você não recebe as bênçãos de Deus. Sócrates disse, tudo bem, mas esse querer de fazer as coisas é o próprio Deus que coloca em você. De você mesmo não tem absolutamente nada. De forma que, o que eu estou dizendo aqui hoje é uma discussão desde a fundação da igreja. E não é discussão de pessoas pequenas. Paulo escreve no livro de Gálatas que um dia ele chega numa reunião e tem que chamar Pedro a atenção. Ué, Pedro, que história é essa? Quando os irmãos judeus não estavam aqui, você comia com a gente, com os gentios, e a gente fazia toda a festa junto. Agora ele chegou, você separa? Afinal de contas, você está querendo voltar lá? Está escrito isso. Então a luta do homem na Bíblia e fora da Bíblia até os nossos dias é para fazer alguma coisa para alcançar outra de Deus. A tendência do nosso coração, assim, não somente nas leis, nas religiões cristãs, que não deveria ser, mas em todas as religiões do mundo, o homem se propõe fazer alguma coisa para receber de Deus uma recompensa. O cristianismo não é isso. É o próprio Deus quem faz, e apenas nós aceitamos aquilo que Ele faz por nós. Por isso que a Bíblia, o Novo Testamento, se constitui pela salvação através da fé. Por que fé? Na fé você não pode fazer nada. Você acredita, o que é a fé? Você acredita e acabou. Acredito que Deus me salvou e salvou. Eu era pecador, perdido, destinado ao inferno, mas Ele veio aqui e disse que eu estou salvo e estou. E daí? Ah, mas a lei que diz que você pecou. E daí eu com a lei? Eu não quero saber da lei. Eu
creio pela fé que fui salvo em Jesus Cristo. Até aí, todo cristão participa disso aí, porque está totalmente na nossa consciência que eu não posso ir aos céus sem que Jesus me conduza como porta, como caminho e como verdade. Isso é incontestável. Não tem homem sábio ou na sua prepotência que pode dizer, não, eu não preciso disso, eu através dos meus esforços, eu vou conseguir ao céu. Não, isso aí ficou estabelecido porque quando Jesus estabelece o evangelho no mundo, isso fica caracterizado, não tem jeito, não há outro caminho. Quando Pedro dá a sua primeira pregação, ele diz, e não há outro nome acima da terra, debaixo dos céus, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. De forma que ninguém, em absoluto, dentro do cristianismo de sã consciência, vai dizer assim, eu estou fazendo algo para merecer a salvação. Você não vai merecer nunca. Você só tem direito à salvação porque Jesus pagou o preço por você. Isso se tratando de salvação. É o que Jesus está dizendo aqui. Isso se tratando de salvação, quer dizer, você não vai conseguir, Paulo escreve, não tem jeito, todos somos pecadores, destituídos de Deus, e em Jesus nós morremos em Cristo, ressuscitaremos em Cristo. Esta questão de morrer na cruz com Jesus, a igreja ainda tem dificuldade de entender isso. Vamos falar um pouquinho disso hoje, eu sei que não vai ficar o suficiente, mas nós vamos entender um pouquinho o que é isso. Então, o que é crer em Jesus? O que eu vou falar hoje é de coisas impossíveis. Esse jovem guardava os mandamentos em perfeita ordem, mas mesmo sem que ele saiba, há um mandamento do qual ele nem se dá o caso de perguntar a Jesus se tem como ele cumprir. Quando ele acha que está cumprindo tudo, Jesus, epa, para, falta só umzinho. Você vende tudo que tem e segue, vem e segue-me, e acabou. E mesmo quando você está fazendo todas as coisas perfeitas, aparece um, ei, aqui não, aqui você, ó, é impossível, você é um camelão e não vai passar no fundo dessa agulha não. Não passa no fundo da agulha, porque você é um camelo, e não vai passar. Mas o que fazer então? Deus é Deus do impossível. Ao longo da vida, nós encontramos pessoas, e na igreja principalmente, e talvez todos, para deixar uma exceção de pouquíssimas pessoas, que ele tem algo que ele tenta se livrar dele durante a vida religiosa, ao longo do tempo, ao longo do seu período de cristão, e não consegue. E ele luta e não consegue. Talvez coisas que, vamos dizer assim, que não chega a atingir o irmão, mas atinge a si mesmo. Talvez coisas que é uma doutrina da igreja, né? Talvez coisas que é ensinamento da palavra, e tão difundida, mas a pessoa não consegue deixar. E são coisas tão variadas. De orgulho, mentira, chamado pavio curto, vícios, vício em bebida, cigarro, agora tem mais um para ter vício, que é celular, né? Comida. E a pessoa faz de tudo, e tenta, e ora, e faz jejum, e procura ensinamento, e pede oração, mas isso nunca sai dele. E aí ele fala, não, mas é porque eu não fiz um propósito, e agora eu vou fazer um propósito. E ele faz esse propósito, com um pouco, caiu. Segundo os que estudam a palavra de Deus, essas coisas têm que acontecer com todo cristão.
tem que ter um lugar, como o jovem rico, que ele não pode resolver, que ele não consegue. E mesmo que ele tente, ele não consegue, como se ele dissesse: aqui eu estou derrotado. E às vezes ele leva o longo da vida tentando se firmar. Firma hoje, cai amanhã. Firma hoje, cai amanhã. E eu sei que eu estou falando coisas com todas as pessoas da igreja, inclusive comigo. Só que tem alguns irmãos que essas coisas não são visíveis aos outros, e essa luta dele é particular com Deus, ou talvez na família, ou talvez com um amigo. Mas existe aquela coisa que... E aí vem de novo o desânimo, caí de novo. Na próxima vez eu vou fazer isso. E você fica vencido por aquilo. E você não vai vencer nunca. Assim como você não pode vencer o pecado para ser salvo, você não pode vencer a carne para ser salvo. Paulo diz que nós temos uma luta, e que essa luta tem que ser vencida, mas não é nossa. É os impossíveis do homem, que ele está querendo resolver coisa impossível. É impossível. O que é impossível? Você planta uma jaqueira no fundo do seu quintal e ela produz a jaca. Aí você vai: mas eu não quero que você produza jaca, eu quero que você produza manga. Vai lá, corta a jaquinha tudo, derruba ele, no ano que vem ele brota e dá manga, jaca. Mas por que eu faço tudo? Eu oro, eu faço tudo, mas não tem jeito. Porque não tem jeito mesmo. E não adianta você orar, não adianta você fazer tudo, não há como aquela jaqueira produzir manga, a menos que alguém vai lá, corta e faz uma enxertia nela. E aí sim, você vai ter o cuidado só de não deixar que o toco dela brote, e que permaneça só a enxertia. E isso aí é que a Bíblia nos diz: Ele é a videira, nós os ramos. Então nós não temos condições de nos libertar dessas coisas. E para me libertar dessas coisas, assim como a vida de pecado, o que a gente faz para ser salvo? Confio em Deus, entrego a minha vida a Ele. Simbolicamente, quando você entrega a sua vida para Cristo, para a sua salvação, você está morrendo na cruz com Jesus. Ele levou a sua morte, você morreu. E se converter ao cristianismo significa morrer. Você não adianta você tentar se consertar, você tem que morrer e se converter e ser uma nova vida em Cristo. E também, para se libertar de algo como esse, você precisa morrer. E nessa morte, na cruz, Cristo te transforma. Eu poderia dar diversos exemplos de como esta palavra morrer funciona. Você comprou um belo tecido para fazer um vestido ou uma camisa, e você tem consigo o vestido. Você tem consigo a camisa, mas nunca tem um vestido e nunca tem uma camisa, porque não se veste pano, veste vestido. Não se veste pano, veste uma camisa. E você tem o poder daquilo. E toda vez que você olha para aquilo, deseja ter um vestido, deseja ter uma camisa. Mas não vai acontecer até que você manda para o costureiro. Aí sim, quando você entrega aquilo para o costureiro, ele vai cortar, costurar, espinicar aquilo tudo, e aí ele te devolve. Agora você tem um vestido. Agora você tem uma camisa. Mas há um período de tempo que você perde o controle, aquilo não fica com você. Você entrega para o costureiro. Não está comigo, cadê seu vestido? Está com o costureiro, vai chegar. Cadê a sua camisa? Está no costureiro, vai chegar.
E quando você vestir, você vai dizer, mas que vestido bonito! As irmãs gostam de falar isso para agradar as outras, né? Aí você vai dizer, epa, não foi eu que fiz. Por mim eu nunca vestia isso aqui. Mas eu tenho uma costureira que é beleza. E ela faz o seu também. Ô irmão, que camisa bonita! Sim, bonita. Foi o alfaiate tal que fez para mim. E se você levar o tecido, ele faz uma para você desse jeito bonito. Mas nunca você vai vestir, desculpa, alguns aqui, pode ser que tenha algum costureiro aqui entre nós, nunca você vai vestir um vestido e dizer, eita, que eu costurei, eu que fiz isso aqui. E aquele teu dilema da vida você tem que entregar para Jesus. Se você não entregar para Ele, igual a sua vida de pecado, se você não entregar para Ele, Ele não vai te devolver uma justificada. E aquele teu problema, se tu não deixar nas mãos dEle, morrer, se separar dEle, dizer, Deus, é teu, faz o que tu quiseres. Eu poderia dizer outra coisa. Quando as pessoas adquirem alguma inconsistência orgânica no seu organismo, no seu corpo, ele precisa de uma cirurgia. E o médico vai lá e diz, você precisa de uma cirurgia. E ele tenta e olha para os 4 cantos e diz, não tem jeito. Eu me entrego. Eu não dou conta de viver com isso, eu tenho que me entregar. E chega lá, diz, doutor, está aqui, me deita aí nessa marca. E ele ainda vai lá e te dá uma injeção e deixa você o quê? Mortinho. Aí quando você acorda, fala, olha, consertei aquilo. Porque você não pode. Você não pode com esse, desculpa a palavra, mas é essa, com esse defeito que você tem de fábrica. Porque é de fábrica. Você não tem como consertar. Ele só vai ser consertado se você morrer para Ele. Só Jesus pode mudar isso na sua vida. É impossível aos homens. Não adianta a sua luta, você vai dizer, não, mas agora vou dar certo. Eu vou agora fazer um propósito com Deus. Eu vou orar. Enquanto você está fazendo propósito com Deus, enquanto você está orando, enquanto você está buscando uma solução para aquilo, é você que está buscando. Não adianta. Enquanto a busca for sua, não vai se resolver. Só vai se resolver quando você entregar. Jesus está aqui. Eu não dou conta. Por que que existe isso no ser humano? O ser humano precisa entender uma coisa. Ele tem que se render. Se ele não se render, ele não pode receber as coisas de Deus. É só quando você diz, Deus, eu não posso, eu não sou capaz, eu entrego para ti. E se algum dia depois, alguém vê você fazendo aquilo de maneira perfeita, você vai dizer, epa, sou eu não. É alguém que está fazendo aí. Essa obra não é minha, ela está aqui comigo, mas não é minha. Eu não sou capaz, eu não tenho essa capacidade de fazer isso. Eu entreguei para o meu mestre e ele me devolveu assim. Olha o que Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo, o que eu faço aqui, sou eu não, que nada, eu sou outro cara. Eu é aquele que prende, que mata, que assiste com prazer a morte de um cristão. Esse que está aqui agora, com essa bravura toda, com essa inteligência toda, com essa capacidade toda do Evangelho, com o Espírito de Deus, não sou eu, é Cristo que está vivendo em mim. E ele diz mais ainda, há uma certa contradição, porque as coisas que eu quero eu não faço. E as que eu não quero é que faço. Porque na verdade o querer é do homem. Há uma coisa escrita, que pouca gente tem coragem de dizer isso. O querer e o fazer pertencem a Deus. Escutem só isso. O querer e o fazer pertencem a Deus.
Se o querer e o fazer pertence a Deus, adianta você querer alguma coisa? Adianta você fazer alguma coisa? Não, só quando Ele querer que eu faça. Talvez isso seja difícil entender o que estou dizendo aqui. Isso acontece tal como um milagre. Como assim? Quantas pessoas que testemunham a esse respeito, pessoas que tinham visto, por exemplo, ele dizia: Deus, desisto, vou fumar o resto da vida, eu desisti, não consigo, eu entrego para ti, eu sou um fumante até a morte, não vou lutar mais, não vou me privar mais do cigarro, não vou fazer absolutamente nada, eu entrego isso. No outro dia, ele acordou e passou o dia e esqueceu que era fumante. Quem é que conta esse testemunho? Um pastor famoso, se não me engano, Augusto Nicodemos. Ele foi convidado para um congresso e ele tinha um vício de cigarro terrível. Eu estou dizendo ele, mas posso estar enganado com a pessoa, mas é alguém tão influente quanto ele. Então, no congresso teve uma palavra nesse sentido, né? Entrega para o Senhor, faça isso. E ele falou: bom, eu vou entregar o meu vício para Deus. E eu quero ver se Ele vai deixar eu parar de fumar mesmo. E ele terminou o congresso uma semana. E quando ele voltou para casa, que foi desarrumar a mala, o que estava no fundo da mala? Uma carteira de cigarro. Ele falou: uai, tem uma semana que eu não lembrei que eu fumava. Você não pode consertar o que está errado em você. Mas não adianta o esforço. Eu não posso fazer nada. Irmãos, há duas coisas para fazer. Ou você faz, ou você creia. Se eu te falar a principal dela, eu vou dizer: ou você obedece os mandamentos, ou você creia. Se você obedecer os mandamentos, você vai fazer o quê? Perdeu a salvação. Mas se você não obedecendo os mandamentos, se crer em Deus, Deus não vai ensinar você os mandamentos. Ele vai colocar na sua natureza que você não vai mais pecar. Se você tentar se livrar dos maus hábitos da sua vida, que você tenta, e ele se repete de si mesmo, isso vai continuar a vida inteira. Vai dizer: Deus, eu desisto. E essa palavra desisto não é que você quer continuar, é que Deus, eu me dou por vencido, eu não consigo fazer isso. Já tentei, já frustrei, já te prometi dezenas ou centenas de vezes, fiz errado e agora eu desisto. Vou parar com isso. Te entrego nas suas mãos. Se você entregar nas mãos dele e crer que está nas mãos dele, ele vai mudar o sentimento do seu coração. Que o problema não é que esta coisa que você está fazendo, ou eu esteja fazendo, é boa. Não, é ruim. Você não gosta. Prejudica as pessoas que estão ao seu redor. Te deixa depois caído. É uma droga mesmo. Estou falando droga no sentido lateral, né? Porque o camarada usa droga e depois é que ele vai olhar para trás e ficar: mas que raiva, porque isso destruiu a minha vida, destruiu a minha reputação, destruiu tudo. Então, essas coisas que acontecem na nossa vida é como uma droga, e eu tenho que me render ao Senhor e dizer: Deus, eu não dou conta disso, eu me rendo, eu entrego nas tuas mãos, e faça o que o Senhor quiser. Na verdade, diz os especialistas que Deus permite que isso aconteça pelo menos em uma área da sua vida, como aconteceu na área desse rapaz. Para quê? Para que nós entendamos que quem pode o impossível é Ele. As coisas impossíveis é dele. E se eu fizer todas as coisas possíveis para mim, como aquele jovem fez, obedecia perfeitamente os 5 mandamentos, mas deixou de praticar a impossível, que não é ele que faz, a sentença foi imediata: vai para o inferno.
obedeceu todos os mandamentos, é riquíssimo, um homem abençoado, mas é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que esse cara chegar nos céus. Por quê? Porque ele só fez as coisas possíveis. Ele só fez o que era possível, e fazer o que é possível não é agradar a Deus. Não é. Fazer as coisas possíveis não é agradar a Deus. Vê se Jesus elogiou aquele rapaz. Muito bom, rapaz. Você cresceu e obedeceu todos os mandamentos. Não, Jesus retrucou e epa, para aí, falta um. Falta um. E sem esse um, não importa tudo que você fez. Você está entendendo onde que Deus quer que você fica? Vencido. Que o homem nasceu para se dobrar diante de Deus. O homem nasceu para se curvar diante de Deus. E quando você diz eu não posso, você está justamente dizendo: Deus, eu não posso, eu desisto, eu perdi as minhas forças, não sou capaz de continuar, mas entrego em tuas mãos. É teu agora. Eu contei a história de um rapaz que lutou muitos anos com um filho. Ele orava, e se esforçava, e jejuava, e falava, e buscava, e o seu filho está na rua, está nas drogas, está roubando. E ele ficou pouco um dia, falou: Deus venceu, o Senhor me venceu, eu não tenho mais filho, é teu. O Senhor me deu, estou dando de volta. Não quero nem saber dele, Deus, nem me traga notícia. Alguns dias depois chegou a polícia e disse: ô moço, tem um rapaz morto na cidade e ele é seu filho. E ele falou: quem falou que eu tenho filho? Não, morreu lá, é seu filho, tem os documentos dele, você é o pai. Então ele falou: não, você enganou, não tem filho não. Não tem filho não. Por isso foi embora. Passado 3 meses, a porta do escritório do pai se bate. Quem abre a porta? O filho. Diz: papai, eu voltei para ser seu filho. Eu voltei para ser seu filho. Mas a polícia não disse que ele tinha morrido? Ah, sim, eu esqueci de dizer para os irmãos. A fé tem que ser provada. Quando você coloca algumas coisas na mão de Deus, a sua fé tem que ser provada. Você tem que acreditar nele. Você tem que acreditar, assim como uma pessoa que vai ser submetida à cirurgia, ele vai lá e deita e permite que o médico lhe dá uma injeção, e você fica morto, e ele tem confiança que depois que ele te acordar, você já não está mais com aqueles problemas que você tinha, e ainda garante que você vai acordar. A fé também exige esta parte de nós, a parte de nós confiarmos. Quando você confiar alguma coisa no Senhor, o que vai vir imediatamente são respostas contrárias. Seu filho morreu. Morreu não, eu não tenho filho. Não, eu não tenho filho. Não tinha porque ele tinha entregado. Quando este problema vir na sua vida, se você de fato entregou para Deus, diz: não é meu, é de Deus. É dele, eu dei para ele. Mas a gente não dá nem as coisas boas para Deus, não, pode dar a ruim. Lança sobre mim toda a vossa ansiedade. Vem sobre mim que está cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei o quê? Descanso para as nossas almas. Mas o diabo tem um papel neste mundo que é para provar a nossa fé. E quando eu entregar isso para Deus, ele vai vir, vou ali fazer meu trabalho. De novo, você não entregou isso para Deus? E você praticou de novo. Ei, rapaz, cai fora. Isso não é meu mais, isso é de Deus. Se você quiser brigar, vai brigar com ele. Se você quiser criticá-lo, vai criticá-lo lá. Vai falar com ele que ele está fazendo a coisa errada. Não comigo, porque isso não me pertence. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu, porque agora a fé que eu vivo pelo Filho de Deus. A vida que agora vivo, eu vivo pelo Filho de Deus. E depois que você se livrar desse pepino,
Não vai se gabar, não. Quando você estiver fazendo coisas boas no lugar desse momento que você faria essas coisas ruins, e alguém vai chegar e falar, não sou eu. Você está estranhando porque eu estou agindo assim? Não sou eu, não. É Ele. E eu disse para os irmãos que seria estranho, e é um pouquinho estranho para nós, é porque nós não nos satisfazemos sem que nós fazemos alguma coisa. Um certo pastor falou isso para uma certa mulher, e passado alguns dias eles tiveram uma conversa, ela disse, pastor, eu estou lutando tanto para ter fé, e entregar isso nas mãos de Deus. Ele falou, você está fazendo o quê? Lutando? Não, enquanto você estiver lutando não vai acontecer nada, a luta não é sua. Você não tem luta. Se você estiver querendo, orando, colocando na mão de Deus e trabalhando e lutando, estás lutando mesmo com armas perfeitas, mas esta não é sua. Esta tarefa é impossível aos homens. Mas o que é impossível aos homens, é possível a Deus. Qual era o problema daquele rapaz? Riqueza. Ele estava condenado ao inferno por causa das suas riquezas. E era terrível a situação dele, que quando Jesus falou que ele tinha que parar com aquilo, ele saiu triste e foi embora. Mas Jesus desce. E quando ele chega na cidade abaixo, tem um homem pendurado numa árvore. E este homem está pendurado numa árvore porque é pequenininho, não podia ver, e ele queria ver Jesus. Ele estava feliz, ele se programou, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. E este homem era tão quanto rico, quanto o outro. Mas ele não foi procurar nada de Jesus. O jovem foi a Jesus procurar a salvação. Jesus, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E esse não foi, ele só queria ver. Eu quero ver. E por que ele quer ver Jesus? Porque a notícia correu. E a notícia que correu é tão maravilhosa para ele, que ele não se satisfaz com os ouvidos. Ele quer ver. E quando ele vai passando, Jesus disse, ei, ô Zaqueu, vamos comer na sua casa? E Zaqueu lá está fazendo festa. E jantar provavelmente, e tudo que ele tinha, com todo prazer e alegria, ele deu para todo mundo, e era muita gente. E alguém começa, esse cara fazendo festa para Jesus, será que Jesus não sabe quem é ele? E todo mundo aguarda que Jesus dá uma palavra tão dura quanto deu ao jovem rico. E Jesus está na festa e come com todo mundo feliz, e de repente Zaqueu é que vai falar disso. Ô Jesus, eu estou com um propósito. Fala aí, Zaqueu. Olha, eu estou querendo dividir metade dos meus bens com os pobres. E se eu roubei alguém, eu quero pagar 4 vezes mais quando diz a tua palavra. Isso era impossível na vida de Zaqueu. Ele nunca, jamais poderia fazer isso. Só que quando Zaqueu permite que Jesus entre na sua casa, Jesus também começa a entrar na sua vida. Já não era Zaqueu ali, já era Jesus. Jesus, a presença de Jesus já havia o transformado. E Jesus vai reprovar? Não, esse também é filho de Abraão, por que não? Por que não? Esse é filho de Abraão. Mas por que Zaqueu decide fazer isso? Porque ele confia em Jesus. Talvez ele ouvira diversos conselhos durante a vida, não serve. Então, o meu problema eu tenho que colocar nas mãos de Deus. Detalhe, se eu colocar nas mãos de Deus, ou se eu não colocar nas mãos de Deus, não vai acontecer nada. O que é colocar nas mãos de Deus? Quando você leva o seu vestido para costurar e deixa na costureira, e fala com ela como é que você vai querer o seu vestido, e tira as medidas, e se você for embora e levar o pano, o vestido vai sair quando? Nunca. Por quê?
ela precisa do pano. Se você entregar para Jesus e amanhã quiser estar com Ele de novo, não vai funcionar. Jesus fala, mas como é que eu vou fazer? Eles contam a história do homem que fez um livro, estava ansioso para poder datilografar o seu livro, e levou para a secretária e mostrou para ela como queria e tudo direitinho, e foi embora. E passado alguns dias liga, como é que está a minha obra? Ele falou, você levou de volta. Você não deixou comigo, você falou que queria, mas quando ele abre a mala está lá dentro. Enquanto isso estiver com você, sob o seu controle, sobre o seu domínio, ele não interfere. Você só será operado quando for entregue aos médicos. Você só terá um vestido novo quando deixar o seu tecido com alfaiate. Você só vai se livrar desse problema quando você deixar nas mãos de Deus. E você tem que ter a consciência, a sua luta é inútil. Você está com o seu vestido lá, você fala todos os dias o modelo que você gosta, você ora, você jejuma, mas ele nunca vai virar vestido, porque a natureza dele é passar pela mão de um alfaiate. O seu problema não vai ser resolvido com oração, não vai ser resolvido com jejum, não vai ser resolvido com seus propósitos, não vai ser resolvido com a vergonha que você passa, não vai ser resolvido porque você diz, agora eu vou fazer um propósito com Deus mesmo, sério, e eu vou ver. Não vai resolver, porque Ele é impossível aos homens. Quer dizer, nada do que você pode fazer resolve, nada. E eu não tenho que fazer nada. Para você ser salvo, você tem que fazer o quê? Você pode fazer alguma coisa? Pode? Quantos homens especialistas na época de Jesus veio Jesus e é reprovado? E o ladrão está lá ao lado dele, morrendo porque era ladrão, assalteador, devia ter matado muitas pessoas e roubado, e está ao lado de Jesus, diz, Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino. Ele falou, opa, hoje está comigo. Por quê? Porque não é pelas obras, não é porque os maus feitos que aquele ladrão fez, nem pelos bons feitos que fizeram os fariseus, é porque o impossível pertence a Deus. E Deus só pode resolver o impossível quando estiver nas mãos dele. Enquanto estiver no seu controle, nada vai acontecer. Isso faz parte também com outras coisas que nós entregamos ao Senhor. E por isso que nós falamos que a cruz é o nosso lugar. Quem gosta disso é o pastor da aba, Ele diz o seguinte, tudo está na cruz. A minha salvação estava lá e eu deixei a minha vida lá. O meu pecado estava lá na cruz, e quando ele surgir aqui eu levo ele deixa a cruz, porque a cruz é o lugar que você vai morrer com Cristo. O seu pecado tem que estar na cruz, é lá que ele leva o seu pecado. Você vai dizer, mas eu agora tenho que entregar esse meu pecado para Jesus. Ele já está com ele lá, só que você precisa desprezá-lo, você precisa entregá-lo. Leve consigo, Deus, o meu pecado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Bendito Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela tua glória e majestade, Pai. Ó Deus, a tua palavra hoje, precisamos do teu Espírito intensamente, para que ela fique cravada no nosso coração. Para que se cumpra a tua palavra, que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Pai. E todos aqui ouviram nesta noite, sabem quanto tem lutado com o impossível. É porque esse impossível, Deus, é traiçoeiro. Ele nos dá a cara de possibilidades. Mas a nossa luta tem sido em vão. E a nossa vergonha tem se multiplicado dia após dia, Senhor. Os nossos momentos de tristezas, de angústia e de desânimo por causa do impossível que está na nossa vida e que nós queremos resolver, tem se repetido. Mas nós colocamos ele agora nas tuas mãos. Não nos pertence mais. Não faz parte de nós. Esta não é mais minha situação. Esta pertence ao Senhor.
E eu sei que tu podes, Pai. Oh, como sei que tu podes. Aleluias. Porque o teu é o poder, a glória e tudo subsiste, não pode subsistir a tuas mãos, Pai. Oh Deus, nós nos rendemos a Ti. Nós nos entregamos a Ti. Ah, bendito seja o nome do Senhor. Nós louvamos porque temos impossíveis na nossa vida e nós não damos conta. Nós Te louvamos porque temos coisas que temos praticado e temos tentado nos libertar dela ao longo do tempo e não conseguimos. Nós Te louvamos por isso, Pai, porque essas são as coisas impossíveis para nós, mas nós agora sabemos quem pode com elas. Aleluias. E é tão simples para o Senhor. É tão simples para o Senhor. É tão simples para o alfaiate fazer um belo vestido, uma bela camisa. Nós deixamos isso nas Tuas mãos, Pai. Essas coisas não nos pertencem mais. Ó Deus, a angústia não pertence mais à nossa vida. A ansiedade não pertence mais à nossa vida. Nós lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, Pai. Nós pertencemos ao Senhor. Nada, Senhor, nenhum impossível, ó Deus. Nós vamos lutar contra ele agora. Nós vamos deixar aquele que pode todas as coisas. Eu quero Te apresentar, ó Deus, a irmã Cleia, que vai passar por cirurgia essa semana. Que as mãos dos médicos sejam as Tuas mãos, Pai. E assim como ela entrega aos médicos para fazer essa cirurgia, nós também o entregamos ela em Tuas mãos agora, para que de antemão esteja sobre os cuidados do Senhor. Eu abençoo a Tua igreja. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda agora a perseverar, a resistir a Satanás, este que tem o caráter da mentira, esse que tem o caráter da provocação, esse que tantas vezes, ó Deus, se regozijou do nosso fracasso, quando nós queríamos resolver o impossível, mas agora Te dizemos, Satanás, o nosso Deus é o Deus do impossível. Aleluias. O nosso Deus é o Deus do impossível, e nós somos Teus filhos, amados e criados para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus em Cristo nos abençoe.